Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia um funcionário em Cafarnaum, do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, meu filho. Ele está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Olá, telespectadores, assinantes aqui da TCM, nosso canal 10. Com muita alegria, nós iniciamos nosso programa A Luz, né? Com a luz do Evangelho, nesse capítulo 4 do Evangelho de São João, para São João, o segundo sinal. O primeiro, o próprio João acabou de fazer referência, né? Jesus transforma água em vinho, isso dentro do Evangelho de São João. Por isso, com muita alegria, nós queremos acolher a você, sua família, que nos acompanha no programa A Luz toda segunda-feira, neste horário das 17 horas. Lembrando que há uma reprise no domingo, logo após a celebração da Eucaristia, que também é transmitida direto da Catedral, aqui pela TCM. Celebração às 11h, a reprise do nosso programa às 12h30. O programa de hoje, nós temos a alegria de ter o Padre Leonardo conosco. Eu, em Mossoró, uma quintura agradável, para não dizer outra coisa. Padre Leonardo, né? Pela veste, já dá para a gente identificar que o clima em Roma está agradável. Padre Leonardo é da Diocese de Caxias do Sul. Nós vamos conversar com ele sobre como recuperar a utopia e a profecia em tempos de desafios e tensões. Padre Leonardo, primeiro meu agradecimento, né, parar os seus estudos nesse momento para conversar conosco. Uma alegria tê-lo aqui no nosso programa A Luz. Eu que agradeço, Padre, obrigado pela oportunidade. Agradeço àqueles que nos acompanham aí através da TCM, o povo de Mossoró e da vossa região. De fato, aqui em Roma nós estamos ainda no inverno, já agora escapando do inverno. Então, uma temperatura média de 10 graus, mais ou menos 9 graus. Porém, eu sou acostumado com frio, passo menos frio aqui em Roma do que quando estou em casa no Brasil, porque a temperatura lá é pior do que aqui. Ótimo. Então vamos, antes da gente chegar no seu estudo em Roma, o seu doutorado, eu queria pedir que o senhor se apresentasse um pouquinho para nós, né? É importante para o nosso assinante, para o nosso telespectador, conhecer um pouquinho, né, do Padre Leonardo, da sua diocese, da sua família, da sua vocação. Uma ideia quem é o Padre Leonardo para nós. Então eu me chamo Padre Leonardo Luciano D'Alosto. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, mais exatamente no alto da Serra Gaúcha, uma cidadezinha chamada São Francisco de Paula, que pertence à minha diocese de Caxias do Sul, uma região praticamente colonizada por descendentes de
por italianos, né, e agora lá estão descendentes. E, bom, sou padre já há 8 anos, este é o meu 9º ano de sacerdócio. Entrei no seminário quando tinha 19 anos, fui ordenado aos 28, fiz o mestrado no Brasil, em teologia, da formação toda no Brasil, filosofia e teologia na nossa região, fiz o mestrado no Brasil, e agora vim a Roma fazer um doutorado aqui na Universidade Gregoriana, que pertence aos padres jesuítas. E estamos aí. Ótimo. Seria bom agora o senhor também dizer para nós que linha de estudo o senhor está aprofundando aí no seu doutorado, padre Leonardo. Perfeito. Quando eu iniciei o mestrado, eu entrei na área que gosto muito, que é a área de teologia fundamental, que são conceitos fundamentais para a teologia. Na visão, na forma técnica, chamamos de epistemologia da teologia. Mas são os conceitos, as ideias que são os fundamentos para a construção da teologia. Lá no Brasil, trabalhei o padre Libânio, que é um sacerdote jesuíta, nosso aí de Belo Horizonte, que foi em 2014. Vim para Roma com a ideia de continuar, só que aí eu fiz uma ligação entre o pensamento do padre Libânio e o magistério, o ensinamento do Papa Francisco. Então, do padre Libânio, eu estou recolhendo as ideias que ele tem sobre a revelação de Deus, a manifestação de Deus a partir dos povos, e no Papa Francisco eu recolho no seu magistério o seu desejo de uma igreja para os povos, que é algo que recorrentemente o Papa Francisco fala em seus documentos, em seus textos. Então, nesse momento, eu faço esse relacionamento entre o pensamento de Libânio e o pensamento do Papa. Ótimo. Nós estamos, então, conversando com o padre Leonardo, ele está aprofundando um pouquinho para nós, nesse primeiro bloco, um pouquinho da sua vida, agora também do seu estudo. Padre, 2 minutinhos, eu queria que o senhor voltasse para o seu mestrado, não é? Como é que linha também, se o senhor esclarecesse um pouco melhor. Perfeito. No mestrado eu trabalhei o conceito de revelação na teologia do padre João Batista Libânio. Porque nós temos uma diferença entre a ideia de revelação na Europa e a ideia de revelação na América Latina. Na América Latina, necessariamente, se compreende a revelação, ou seja, o rosto de Deus que se manifesta para a sua comunidade, para a igreja e para a humanidade toda, através do rosto dos povos. Eu recolhi esse pensamento libânio, trabalhei no mestrado essa ideia. Deus vem a todos nós, ou seja, a salvação é universal para todos, mas todos têm que contemplar este rosto de Deus no rosto dos irmãos que são excluídos, os povos. Ótimo. Nós estamos, então, conversando com o padre Leonardo, né? E no próximo bloco eu vou começar a um pouquinho instigá-lo, porque esse seu estudo, seja do mestrado aqui no Brasil, agora o doutorado em Roma, como é que isso tem influenciado ou tem ajudado o senhor a, especialmente, eu vou fazer logo uma pergunta de cara, esse momento em que nós estamos vivendo no Brasil, particularmente na Igreja do Brasil, com uma polarização muito grande, muitas vezes, em diversos temas, não é? Estamos dentro da campanha, vivendo a campanha da fraternidade, e o senhor gravou um vídeo muito bacana a respeito da campanha que nós estamos vivendo, né, desse momento aqui. Mas eu queria que o senhor nos ajudasse, no próximo bloco, a refletir um pouquinho como viver a fé, né, a partir desse momento aqui de tensões que estamos vivendo fora, politicamente, mas seja também tensões na própria igreja. O senhor me responde daqui a pouco, padre, porque agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo
convidando você a continuar conosco aqui pela TCM, pelo canal 10, né, no programa A Luz.